Vamos a uma questão do PISM 3 de 2022 que diz o seguinte: no contexto de ácido e base, de acordo com a teoria de Browse-Lawless, organiza-se os seguintes compostos de acordo com a ordem decrescente de ácidos baseados em sua constante de dissociação. Bom, só antes de resolver essa questão, que é uma questão bastante simples, vamos entender o que essa teoria ela nos traz e qual é a relação que a gente pode trazer para a constante de dissociação, o Ka. Um ácido, segundo essa teoria, ela é aquela espécie que é doadora de prótons, que no caso dos prótons são considerados os íons H+. Então, por exemplo, se eu tenho a reação de um ácido com água, no equilíbrio a gente forma íons H3 ou mais um ânion. Aqui é como se esse HA ele doasse um próton para a molécula de água e formasse o H3 ou seja, esse HA funcionaria como um ácido na teoria de Brewster-Lawless. E como a água ela recebe esse próton, ela funcionaria como uma base, tá? E se eu for expressar a constante de equilíbrio, o Ka, para essa reação genérica aqui, vai ser a concentração dos meus produtos, ali a concentração de H3 ou mais, vezes elevado ao seu coeficiente, que é 1, né? Vezes a concentração de A menos, elevado ao seu coeficiente, também é 1, dividido pela concentração dos reagentes. No caso, seria o HA e o H2O, né? Então, aqui seria eu colocaria apenas o HA, porque a água ela é constante durante todo o processo. Então, na constante de equilíbrio Ka, ela não entra nessa fórmula, né? Nessa forma de calcular. Ela não vai modificar ao longo do equilíbrio ali. Certo. Então, por aqui, a gente consegue perceber a relação entre a constante de equilíbrio e a acidez, porque um ácido ele vai ser o mais forte possível à medida que ele liberar muito, que ele formar bastante quantidade de H3 ou mais. Então, quanto mais H3 ou mais ele liberar, mais forte vai ser o ácido. Então, se eu tenho uma grande quantidade de H+, eu vou ter necessariamente, porque aqui a gente tem uma dependência direta, o maior valor de Ka, né? Então, o que a gente pode concluir isso? Que quanto maior o valor de Ka, maior vai ser a acidez do composto, porque maior quantidade de H3 ou mais vai ser produzido. E aproveitando dessa questão aqui, a gente pode também trazer a questão do pH, né? A escala do pH, ela varia de 1 a 14, né? Vamos colocar aqui 1 a 14. Sendo que no meio aqui, o 7 seria o pH neutro. Quanto mais próximo de 14 a gente está, mais básico é uma substância. A partir de 7 a 14, ali a gente tem uma região que a gente é considerada básica. E de menor que 7 até 1, a gente tem o que a gente considera ácido. E quanto mais próximo de 1, mais ácido será. Então, esse pH, quanto maior a acidez, menor vai ser o pH. Por que a gente pode concluir isso? Porque o pH ele está relacionado com menos logaritmo da concentração de H3 ou mais. Então, se eu tenho uma alta concentração de H+, eu vou ter, devido à função ali, da forma como é escrito, a função logaritmo, eu vou ter um baixo valor de pH. Então, aqui a gente pode dizer o seguinte, que ácidos com valores de Ka altos têm altas acidez e têm valores de pH baixos, certo?
Beleza, isso aqui era só para contextualizar a questão, a gente não precisaria entrar na questão do pH, mas é importante saber, não só para o contexto dessa questão, mas o contexto de equilíbrio para análises aí de Ka e de pH. Então, essa relação aqui, ela é sempre válida. Quanto maior o Ka, maior vai ser a acidez e menor vai ser o meu pH. Certo? Então, a questão em si, ela pediu para se colocar em ordem decrescente de acidez. Se ordem decrescente, então vai ser do maior para o menor. Se eu olhar os valores de Ka aqui, aquele que tiver maior valor de Ka vai ser o ácido mais forte. Então, o ácido mais forte, comparando os valores aqui, ele vai ser o 5, que é o que tem um valor de Ka maior, certo? Depois, o próximo ácido mais forte aqui, ele vai ser aquele que tem o 1,6 vezes 10 a menos 5, ácido acético. Então, o próximo Ka aqui mais alto seria o do 1, certo? O próximo seria o fenol, o 2 aqui, o fenol, seria o composto com Ka, o terceiro Ka maior, né? O próximo seria o 4, e por fim, que seria, o 4 seria o 2 cloroetanol, e por fim, a água aí, que teria o menor Ka aqui entre eles. Então, a ordem decrescente de constante de dissociação de acidez aqui seria o 5, 1, 2, 4 e 3, que é o que está respondido aqui, que tem a resposta aqui na letra D, certo? Eu espero que vocês tenham entendido essa questão da dependência da acidez com relação ao Ka e também com relação ao pK e a resolução da questão em si. Se ficou dúvidas, deixe nos comentários. Curte esse vídeo para que esse trabalho chegue a mais pessoas e o meu muito obrigado.